Aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. É assim que Deus consola Moisés, e não somente Moisés, mas todo o povo, mostrando que estava atento a tudo aquilo que os egípcios, que os judeus, melhor dizendo aqui então, que o povo de Israel estava sofrendo. Vejam, o que Nosso Senhor está falando aqui, o que Deus está falando aqui ao longo do livro do Êxodo, é a respeito de uma libertação, de uma escravidão que era vivida. Mas, como hoje nós entendemos errado o que é liberdade, para nós entendermos então qual é a verdadeira libertação que Deus está oferecendo aqui a Moisés, temos que primeiro entender o que significa liberdade. Não o que significa liberdade segundo as concepções atuais e modernas, mas o que significa liberdade segundo os santos, como por exemplo, São Tomás de Aquino. Porque somente entendendo qual é a verdadeira liberdade, que nós vamos entender esta palavra opressão, que sai do alto, dizendo a respeito dos egípcios que oprimiam. Em outras palavras, vou dar a liberdade a vocês. Pois bem, então, como o mundo hoje enxerga liberdade? Hoje, quando a gente fala de liberdade, é algo quase que junto com a vontade. Liberdade é fazer o que eu quero, né? Ou seja, vontade, aquilo que der a telha, eu vou e faço. Isso é a liberdade. Assim que o mundo hoje enxerga a liberdade. A possibilidade de fazer o que quiser, de ser o que quiser. Hoje eu sou assim, amanhã eu quero ser assado e pronto. É dessa forma que o mundo enxerga. A liberdade, então, ela atua apenas, segundo a concepção moderna, atua apenas na vontade do homem. E aqui está o grande erro. O homem não é somente vontade, o homem é inteligência e vontade. E para os santos, liberdade é algo muito mais profundo. Na verdade, o que hoje nós enxergamos como liberdade, os santos nem enxergavam como liberdade, enxergavam como vontade. O que é liberdade então? Para a igreja, para os santos. Vou utilizar um exemplo e depois explico esse exemplo. Vejam, quando um jovem, está lá, 4, 5 jovens na sua adolescência, e os pais desses jovens oferecem a eles
uma oportunidade para que eles então aprendessem uma língua nova, né? Aprendessem o inglês. E aí desses 4 ou 5 jovens, né? Apenas um resolve aprender o inglês. Larga as outras coisas que está fazendo, as outras diversões, para aprender o inglês. Os outros 3, 4 jovens têm outros projetos atuais, como por exemplo se tornar o melhor jogador de Free Fire, né? Algo que os jovens fazem muito hoje. Passados 3, 4 anos, o que acontece? Bom, cada um adquiriu habilidades específicas. O rapazinho que estava estudando para o inglês, ele aprendeu uma habilidade nova, que é o quê? O falar, o ler, o entender o inglês. Já os outros aprenderam também habilidades novas, seus dedos, né? Seus polegares opositores estão mais ágeis do que era 3, 4 anos atrás. Não sei o quanto isso vai ajudar hoje, mas, né, adquirir uma habilidade nova. Percebem que existem escolhas que nós fazemos que nos tornam maiores, isto é, que abrem o leque, as coisas que podemos fazer a partir daí, e existem coisas que escolhemos que diminuem o leque. Hoje, se aqueles outros 3, 4 jovens, depois de um tempo, quiserem aprender este inglês, eles conseguirão aprender, mas não será com a mesma facilidade, às vezes não terá as mesmas condições que teve há anos atrás para aprender. Ou seja, existem escolhas que nós fazemos que ou nos elevam ou nos rebaixam, ou elevam as faculdades do homem ou rebaixam as faculdades do homem. E é aqui que está a liberdade. Para os santos, a liberdade não passa apenas pela vontade, a liberdade passa também pela inteligência, que olha para onde quer chegar e olha o resultado de tudo isso. Uma pessoa que começa a usar a sua liberdade, por exemplo, para a pornografia, ou então para as drogas. O que acontece? Com o passar do tempo, esta escolha que ele faz vai cada vez mais pesar em seu coração, para que ele não faça escolhas diferentes. E como é difícil alguém sair desses vícios. E é assim então que é definida a liberdade, através de sua meta. Aquilo que tem por finalidade escravizar o homem e torrar a sua liberdade nunca pode ser chamado de liberdade. Mas aquilo que eleva o homem e o aproxima de Deus, porque São Tomás de Aquino, quando fala de meta, ele tem sempre diante de seus olhos a meta suprema, que é o céu. Ali está a liberdade. À medida então que escolhemos aquilo que nos aproxima de Deus, o resultado é que somos mais livres. Porque o que nos move já não é mais a nossa vontade tão apegada às coisas deste mundo. O que nos move é o amor, que é leve e que nos leva ao alto. Isto é a liberdade. Deus então olha para Moisés e diz: eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Eu vi o quanto vocês não estão sendo livres. E aí muitas vezes a gente pode pensar em diversos aspectos, muitas vezes materiais. Eles não estavam tendo terras como eles queriam. Eles não tinham condições de vida boa como eles gostariam de ter, como era necessário que eles tivessem. Veja, meus queridos irmãos, se isso fosse verdade, o povo não estaria o deserto todo reclamando que no Egito eles viviam melhor. E no entanto, todos eles saíram para um lugar pior, que é o deserto.
porque existia algo no deserto que não existia no Egito. E nosso Senhor vai e diz no final: eu estarei contigo, e este será o sinal de que fui eu que te enviei. Bom, qual é o sinal? Ou, em outras palavras, qual é a meta? O que o Senhor vai nos mostrar, então, ao nos tirar do Egito? Quando tiverdes tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Era isso que o povo hebreu tanto ansiava: servir a Deus. Por quê? Porque no Egito eles eram oprimidos, o faraó era considerado como Deus, e eles estavam aos poucos, os jovens estavam aos poucos esquecendo de Deus, esquecendo de quem os tinha levado até ali, esquecendo dos patriarcas, esquecendo das alianças. E à medida então que o Egito colocava sanções em que levavam eles a esquecerem de Deus, por mais que muitas vezes eles viviam em condições boas, comparadas ao Egito, aquilo ali não era uma verdadeira liberdade, aquilo era uma opressão. Porque, meus queridos irmãos, a verdadeira liberdade está em Cristo, em servi-lo, e por isso, para eles, foi um grande alívio saber que Deus não havia se esquecido deles. Sabendo que Deus não havia se esquecido deles e que Deus os tiraria de lá, da terra do Egito, para colocá-los em uma terra santa. Também nós, meus queridos irmãos, ansiamos uma verdadeira liberdade, mas não nos esqueçamos qual é a libertação que Deus quer nos oferecer e qual é a liberdade que nós verdadeiramente buscamos. E este é o sinal que Deus quer nos dar: Ele estará sempre conosco quando nos tirar da escravidão das nossas paixões, dos nossos pecados, tantas outras escravidões. Ele nos colocará sobre a santa montanha para que nós o sirvamos dia e noite. Logo mais, nós o veremos ser elevado sobre esta montanha que é o altar. Que possamos suplicar a Ele esta mesma graça. A graça de ver ecoar em nosso coração aquilo que ecoou no coração de Moisés. E assim então, ver em nós, a partir de nós, surgir essa verdadeira liberdade, para que possamos anunciar a verdadeira liberdade aos outros. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.